Olá, que bom te receber por aqui para mais um devocional e eu espero que você, sua casa, sua família estejam sendo abençoados. E eu quero te fazer um convite para você acessar o nosso canal, para você curtir, para você compartilhar, para você se inscrever, enfim, fazer com que cada vez mais nós possamos alcançar outras vidas. Eu quero compartilhar com você no dia de hoje uma reflexão. Eu quero te chamar a um desafio, o desafio de permanecer. Você sabe que nós vivemos hoje, na atualidade, um tempo muito complexo. As pessoas querem respostas rápidas, comidas rápidas, decisões rápidas, restaurações rápidas, tudo ao nosso entorno precisa ser ágil, ser rápido, ser iminente. Mas com o Senhor não é assim. É Deus que estabelece o tempo. Na palavra do Senhor é Ele que estabelece a hora, o lugar e a forma. Deus sim trabalha com dias, horas, meses, estações, mas tudo nele tem o seu tempo devido. A própria palavra dele diz que há um tempo determinado para cada uma das coisas. E fazer as coisas no tempo exato é o que mostra o quanto de obediência nós temos e de confiança colocamos no Senhor. Sabe que existe um texto na Bíblia para mim que ele fala sobre esse desafio de permanecer. A Bíblia conta que no Novo Testamento, logo após a morte e assunção de Cristo Jesus, ele então deixou o seu Espírito para dirigir, conduzir os seus filhos na fé, homens e mulheres que se converteram a Cristo Jesus, para que eles pudessem levar o Evangelho, as boas novas de salvação por todo o mundo. Mas não é apenas ouvir uma palavra, é entender o tempo em que a palavra precisa ser aplicada. O desafio de permanecer é mesmo quando desejando viver alguma coisa, o Senhor não nos deu uma palavra de fazer, de realizar, de operar. Mesmo que ansiando por pôr alguma coisa em prática, mesmo que a gente olhe e perceba que exista alguma coisa em nosso entorno que precisa ser feito, o desafio de permanecer é continuar buscando em Deus o tempo exato das coisas, da forma certa das coisas e na medida exata de todas elas. Eu quero ler com você Atos capítulo de número 13, os primeiros versículos. O texto bíblico diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha que coisa fascinante. Era uma igreja que tinha um chamado. Você sabe que Antioquia tem um chamado missional. Mas não decidiram fazer o chamado missional. Não criaram estratégias. Preste atenção. A Bíblia diz assim, que eles não estavam organizando estratégias, eles não estavam fazendo seminários para que eles pudessem ter planejamentos de avanço. A Bíblia diz que eles estavam fazendo apenas uma coisa. Embora tivessem mestres e profetas, eles estavam trabalhando, jejuando e buscando ao Senhor. Trabalhando dia a dia naquilo que já existia. Jejuando para que toda a vontade humana fosse morta, mas buscando a Deus para que toda a palavra de Deus fosse revelada. E então o texto diz que o Espírito Santo liberou uma palavra: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que tem os chamado. E então a Bíblia diz que eles fizeram isso imediatamente? Não. A Bíblia diz que eles continuaram jejuando e orando para entender o tempo certo das coisas. Você sabe o que acontece nessa viagem? Barnabé e Saulo vão. Deus faz uma grande operação de maravilha. O Senhor abre as portas do mundo gentílico para que o Evangelho possa ser conhecido. Mas eu me pergunto, se fosse por estratégia, se fosse por performance, talvez eles teriam perdido o tempo do Espírito. Permanecer ouvindo Deus não é permanecer fazendo, é permanecer escutando o que Deus está falando. Pastor, mas Deus muda? Não, Deus não muda, mas Deus se move.
Deus se movimenta, Deus faz formas e maneiras diferentes. E é por isso que eu e você, ao invés de apenas desejarmos fazer, precisamos ter tempo para ouvir o que Deus quer fazer, como fazer e quando fazer. Permanecer na presença é o maior atributo de quem confia em Deus. Não é quem mais faz, é quem mais permanece. Não é quem mais opera, é quem mais escuta. Portanto, eu quero te dar um conselho no dia de hoje. Pare a sua vida por um instante. Reflita se você nos últimos dias, nos últimos meses, nas últimas semanas, seja lá, talvez, no último ano, tem ouvido o que Deus tem para você ou apenas entrou no modo de execução. Faz tudo que sempre esteve acostumado a fazer. E se Deus mudou a estação, se Deus mudou a forma, se Deus mudou a maneira, se Deus mudou o jeito, talvez você esteja fazendo algo que Deus não queira, usando o nome de Deus para fazer. Pense nisso. Meu desejo é que a sua vida seja abençoada. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.